Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Paz, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer a vocês mais um texto da Palavra de Deus, exposição dela. Esperamos que ela edifique a sua vida e glorifique o nome de Deus. Então, Evangelho de João, capítulo 11, vamos ler a partir do verso 45 até o 53. Evangelho de João, capítulo 11, de 45 até 53. Então, fala assim a palavra do Senhor. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: "O que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação." Caifás, porém, um dentre eles, o sumo sacerdote, naquele ano advertiu-os, dizendo: "Vós nada sabeis. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação." Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Que Deus nos abençoe então, meus queridos. O texto que nós acabamos de ler, ele está dentro do contexto da ressurreição de Lázaro. Esse fato dividiu as pessoas que acompanharam Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e Jesus até o local onde Lázaro foi sepultado. Segundo o verso 45, diante da ressurreição de Lázaro, muitos creram em Jesus. Outros, porém, foram aos fariseus e contaram tudo para eles. Esses foram aqueles que não creram, mesmo tendo visto um milagre tão grande como aquele. Está lá no verso 46. Este segundo grupo não correu aos fariseus para enaltecer os feitos do Senhor. O objetivo do grupo era pedir providências contra Jesus, porque do jeito que estava não podia ficar mais. Nós vivemos cercados de pessoas que gostam de destruir tudo que traz bem-estar, alegria, paz e prazer às pessoas. Um canteiro florido, por exemplo, mudas de árvores plantadas nas calçadas, bancos das praças, etc., é na direção da destruição, do caos, da desordem, que boa parte da humanidade caminha. Nada disso está bem para eles e destrói. Aqui, como em outras ocasiões, a única maneira de calar e parar Jesus era matando a ele. Você pode ver isso em João capítulo 5, verso 18, capítulo 17, 19 e também capítulo 11, verso 53. Este é o projeto do Sinédrio, o Supremo Tribunal Federal dos Judeus, dar fim àquele que Deus enviou e que era o próprio Deus. Mas o que chama a nossa atenção no texto é uma profecia proferida por Caifás. Quem era este homem? Quem era Caifás? Por acaso era profeta? Segundo o verso 49, ele era sumo sacerdote
e ocupou este cargo, segundo a história, de 18 até o ano 36 depois de Cristo. Portanto, ele era o sumo sacerdote, o presidente do Sinédrio. Ele exerceu a função de sumo sacerdote durante a atividade de João Batista, Lucas 3, verso 2, e o processo contra Jesus. Mateus capítulo 26, versos 3 e 57, João 11, 49 e também João 18, 24 até 28. Ele era o genro de Anás, também sumo sacerdote que o antecedeu. Está lá em João 18, 13. A família dele dominava a burocracia do templo, inclusive com relação ao comércio que existia lá. Quando cada camelô pagava uma taxa ao sumo sacerdote, não ao templo, ao sumo sacerdote, para ter o direito de instalar sua barraquinha ali para comercializar os seus produtos. Além disso, Caifás manteve uma política de boa vizinhança com os romanos, de tal forma que ele ficou por 18 anos na função de sumo sacerdote, porque as autoridades romanas é que escolhiam o sumo sacerdote, o que transformava este cargo religioso numa indicação política. Não há em Caifás uma qualidade espiritual que o tornasse capaz de profetizar, mas involuntariamente ele diz uma grande verdade. Havia uma previsão no Sinédrio, segundo o verso 48, que afirmava que se Jesus continuasse operando sinais como a ressurreição de Lázaro, primeiro, o seu grupo de seguidores continuaria aumentando. Todos crerão, para o texto. Segundo, isso deixaria os romanos descontentes. Diz o texto, depois virão os romanos. Terceiro lugar, a ponto de destruir o templo e a nação. Tomarão o nosso lugar e a nação, fala o versículo. Então, a partir dessa previsão, Caifás expressa a sua posição sobre o que deve ser feito para acabar de uma vez por todas com o problema Jesus. Matá-lo. Ao invés de toda a nação judaica sofrer por causa do movimento de Jesus, apenas ele morreria e a nação estaria salva. Simples. O homem morreria a favor dos judeus. Palavras de Caifás, sumo sacerdote por 18 anos, mas incrédulo quanto à messianidade de Jesus. Ele não cria que Jesus fosse o Messias prometido por Deus nas Escrituras, mas ele profetizou. O incrédulo profetizou sem saber que estava profetizando. E João vê as palavras de Caifás com os olhos no céu. João concorda com elas, faz um acréscimo a elas e revela os alvos desta profecia. Embora com conotações políticas, João vê com outros olhos, com outra perspectiva, as palavras do sumo sacerdote, por isso ele diz e chama de profecia. Então vejamos, meus queridos, algumas verdades a respeito da profecia de Caifás, o homem incrédulo. Em primeiro lugar, há uma concordância com a profecia. O verso 52 diz, não somente pela nação. O modo grego do verbo profetizar é um indicativo que aponta para uma declaração definitiva. Isso significa que Caifás, inconscientemente, fez uma afirmação positiva, definitiva, absoluta e indubitável a respeito do futuro de Jesus. Ele declarou que o que dizia era verdade. João, que escreveu este evangelho, não discorda da profecia do incrédulo Caifás, nem a corrige. João interpreta as palavras de Caifás como uma profecia, porque o sumo sacerdote afirma que convém que morra um só homem pelo povo. Está lá no verso 50. Paulo afirma que Cristo morreu por todos
2 Coríntios 5, verso 15. Há uma coisa envolvida nas palavras de Caifás. Elas olham para o povo, para a nação, como uma entidade política, geográfica, social, humana. O Sinédrio acha que tem o controle da situação, mas é Deus quem controla para que o projeto de salvar os pecadores chegue até a cruz. João trata isso do ponto de vista espiritual. Não é salvar o povo judeu de um possível conflito com os romanos por culpa de Jesus, mas é salvar o povo do pecado, das garras de Satanás, da morte eterna e da ira de Deus em Jesus. Mesmo que este povo tenha rejeitado a Jesus, um remanescente seria salvo. Ainda João concorda com Caifás, mas com outra perspectiva. Vejam a ironia de Caifás. Jesus morreu, mas o movimento iniciado por ele, não, porque ele ressuscitou. No ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito destruiu Jerusalém e o templo. E os judeus foram espalhados pelo mundo. Jesus profetizou sobre os prédios do templo que não ficariam pedra sobre pedra. Devemos concordar com João com o fato de que as palavras de Caifás eram proféticas. Quantas vezes o crente e até o incrédulo ouve um sermão onde a sua vida é claramente exposta por pregadores que ele nunca viu mais gordo. Esses pregadores, usados pelo Espírito Santo de Deus, no dia em que você ouviu, pareciam ter o total conhecimento sobre a sua vida, suas dores, os seus problemas, as suas crises, suas alegrias e prazeres, embora nunca os tenha visto antes. Não se surpreenda. São pessoas que estão entregando um recado de Deus para você por algum motivo. E se a mensagem de Deus incomodou o seu coração, é porque ele falou com você. Diretamente. Falou ao seu coração naquele momento. Por isso, entenda e concorde que Jesus morreu para salvá-lo. E se esta verdade tocou o seu coração, é porque o Espírito de Deus tem tocado no seu coração constantemente, em outros momentos da sua vida. Mas um dia, o grande momento vai chegar. E você não terá como rejeitar o apelo que ele faz ao seu coração, pois é o dia pré-ordenado por ele. Então, além de João concordar com o olhar no céu, com as palavras de Caifás, o evangelista faz um acréscimo necessário à profecia. Lá no verso 52, quando há a expressão reunir em um só corpo os filhos de Deus. Então João faz um acréscimo à profecia de Caifás. Com toda a liberdade que o Espírito Santo de Deus concede a João, ao conduzi-lo a escrever este fato, um acréscimo é feito à profecia de Caifás. As palavras de Caifás sugerem que a salvação diz respeito apenas ao povo judeu, de um poder romano. Porém, João acrescenta que, além do povo judeu, a morte de Jesus reuniria em um só corpo os filhos de Deus. As palavras de Caifás são restritivas. As de João, abrangente, extensivas. Para Caifás, a nação judaica diz respeito a todos os judeus que vivem em qualquer parte do mundo. A salvação é para eles. Para João, não somente os judeus são alvos da salvação. O Senhor não somente quer salvar os judeus de seus pecados, mas também os gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus. Todos aqueles que não eram judeus, os judeus chamavam-nos de gentio. João 10, 16,
o Senhor fala assim, o Senhor Jesus: ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco, a mim me convém conduzi-las. E João vai muito longe ao afirmar que a morte de Jesus não visa apenas salvar judeus e gentios, mas também reunir todos os filhos de Deus, tanto os judeus quanto os gentios, num corpo. Isso significa que a barreira que separava judeus e gentios é derrubada. Efésios 2, de 4 até 16, 14 a 16, desculpem, Paulo diz algumas coisas sobre Jesus. Primeiro, que ele fez de judeus e gentios um só. Em segundo lugar, ele, Jesus, derrubou a parede da separação que estava entre os dois. O nome dessa parede é inimizade. Terceiro, Jesus fez a paz entre eles, entre judeus e gentios. E em quarto lugar e último, ele reconciliou os dois em um só corpo com Deus, destruindo pela cruz a inimizade, que é a grande barreira que havia entre judeus e gentios. Com a morte de Jesus, todos os judeus e gentios foram reunidos no só corpo? Não. João diz que os filhos de Deus, entre os judeus e gentios, foram reunidos no só corpo. Quem são os filhos de Deus? João 1, verso 12 diz que todos que receberam Jesus receberam o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus, que são aqueles que creem no seu nome. São esses que são reunidos num só corpo. Mas que corpo é este? Paulo diz que, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, 27, Paulo diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Mas ainda não respondemos a pergunta sobre quem é este corpo. O que é este corpo, afinal de contas? Em Efésios 1, 22 e 23, Paulo afirma que Deus deu Jesus à igreja e que ela, a igreja, é o corpo de Jesus. Assim, é na igreja, o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça, que os filhos de Deus se reúnem num só corpo. Não falo do templo, onde a igreja se reúne para cultuar a Deus como uma comunidade dos salvos, mas como um grupo de pessoas que se reúnem em torno de um só Senhor, Jesus Cristo, para prestar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Jesus é o centro da igreja. A igreja existe por causa dele. A igreja existe em torno dele. Ele não pode estar à margem dela. Ele está no centro da igreja, no centro da sua vida, no centro do seu coração, meus queridos. Além disso, meus queridos, ainda existe uma verdade nas palavras de João a respeito da profecia de Caifás. É que essa profecia revela os alvos dela. Verso 22 ainda fala que sobre aqueles que andam dispersos. No acréscimo feito por João, descobrimos que aqueles que serão reunidos em um só corpo estão dispersos, estão espalhados, estão por aí em alguns lugares. A morte de Jesus reúne os filhos de Deus entre os judeus e entre aqueles que estão espalhados por todas as partes do mundo, os gentios. Eles são os alvos principais da profecia no acréscimo feito, os filhos dispersos. Parece-nos que a morte de Jesus apenas salvaria o incrédulo. E fim. Na verdade, ela produz muito mais ainda.
inclusive, juntar aqueles que em Cristo se tornam filhos de Deus. Certa vez, o Senhor falou a Paulo numa visão em Corinto, que naquela cidade havia muita gente que era dele. Atos 18, versos 10 e 11. Por isso, Paulo não deveria temer, mas apenas pregar o evangelho e os eleitos de Deus seriam convertidos. Aí Paulo ficou naquela cidade de Corinto 18 meses, 1 ano e meio. Os filhos de Deus são seus eleitos. Os filhos de Deus estão espalhados por todo o mundo. E é provável que em sua casa, entre os seus parentes, na sua vizinhança, na sua escola ou faculdade, no seu trabalho, haja alguém que Deus escolheu para reunir em um só corpo, no seu corpo, que ainda não aceitou o Evangelho. Quem sabe, seja você que me ouve nesta oportunidade. Aqueles que Deus escolheu também estão nas boates, nas festas regadas a bebidas e drogas, nas bocas de fumo, nas mesas dos bares, nos presídios, nas torcidas, nos estádios. Eu vou dizer uma coisa para você, que estão também até nos templos religiosos. Há muita gente na igreja, há muita gente nos templos, que estão lá dominicalmente para cultuar a Deus, que não teve um encontro com Jesus ainda. Eles estão dispersos por várias cidades e lugares, mas ainda não creem em Jesus. Mas, num dia pré-ordenado por Deus na eternidade, não conseguirão resistir ao apelo do Espírito Santo. Tem resistido até agora? Vai chegar um dia que o apelo do Senhor será irresistível. Eles estão perto de nós, irmãos, próximos de nós. Deus deseja reuni-los em torno de Jesus na igreja, o seu corpo. Por isso, devemos pregar para que os dispersos sejam ajuntados à igreja. Quem sabe você seja um dos dispersos que ainda está morto em seus delitos e pecados porque não crê em Jesus. Jesus tem outras ovelhas por aí. Ele vai até elas, vai conduzi-las. Elas ouvirão a sua voz, conhecerão a sua voz e o seguirão. Suas ovelhas. Será que você já ouviu a voz do bom pastor, Jesus? A chamá-lo, a convidá-lo a andar com ele? Ele chama você para fazer parte do seu aprisco, do seu grupo, do seu corpo, da sua comunidade, da sua família. É Ele que chama. Ele chama você para viver debaixo dos seus cuidados. Para concluir, meus queridos irmãos, a profecia de um homem incrédulo nos deixa ver com mais precisão como Deus tem ido em direção ao homem pecador para resgatá-lo dos seus maus caminhos. Isso prova como temos sido amados por Deus ao ponto dele colocar na boca de um incrédulo palavras que João interpretou, que João viu como profecia. Nela, encontramos o fato de que a morte de Jesus traria benefícios políticos e nacionalistas para o povo judeu. João coloca as palavras de Caifás dentro de uma perspectiva espiritual, celestial, divina, e muito além de meras palavras de um pecador. Por isso João concorda com Caifás, em que a morte de Cristo significa que um homem deve morrer para que a nação seja poupada dos romanos. Mas a essas palavras, João faz um acréscimo, uma vez que a morte de Jesus traria benefícios também para os gentios, como trouxe, na verdade. A igreja, a partir do capítulo 8
de Atos, que conforme a ordem do Senhor Jesus, começa a proclamar o evangelho entre os gentios. O alvo da igreja, a partir de Atos capítulo 8, é exatamente os povos gentios. Mas os benefícios são para aqueles judeus, gentios, que têm o direito de serem chamados filhos de Deus, porque creem em Jesus. E onde são dispersos que são de Deus? Estão espalhados pelas nossas cidades, bairros e ruas, na escola, no trabalho, da vizinhança, estão em nossa casa. Deus não nos revelará quem são eles, mas são alvos do amor e da graça especial de Deus. Devemos falar do Evangelho para que os eleitos que ainda estão mortos em seus delitos e pecados creiam em Jesus. A nós cabe apenas pregar o Evangelho. A obra de convencimento do pecado no coração do pecador cabe ao Espírito de Deus. Se Deus falou ao seu coração ouvir essa palavra e ele o convenceu de que você é pecador e que precisa de Jesus, vá até ele. Dessa forma, você será reunido ao seu corpo, a igreja. Que Deus te abençoe, que Deus aumente a sua fé, a sua confiança, a sua esperança e creia que Jesus morreu para salvá-lo dos seus pecados. E que a profecia de homem incrédulo, quando visto da perspectiva de Deus, é também a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.